Hoje eu vou falar sobre o governo de Costa e Silva. Antes de começar, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar, comentar alguma coisa para o YouTube entender que esse vídeo é relevante para ele entregar para mais pessoas. O Costa e Silva, ele tinha sido o ministro da Guerra de Castelo Branco. O seu vice era o Pedro Aleixo e o governo começou mais ou menos não. A sua posse aconteceu em 1967. O ato solene transcorrerá no recinto do Congresso Nacional, em cujo pórtico o novo chefe de Estado é recebido por parlamentares do Senado e da Câmara. O anfiteatro do Congresso engalanado foi pequeno para conter o número de senadores, deputados, as mais altas autoridades do país, representações estrangeiras e membros do corpo diplomático. O governo de Costa e Silva foi composto maioria por militares, exceto no caso do Ministério da Fazenda, que foi o Antônio Delfim Neto, e do Planejamento, o Hélio Beltrão. O Costa e Silva não era linha dura, apesar de que a principal característica do governo desse momento, desse período, era a oposição se articulando. A gente pode dizer que a UNE começou a se movimentar, algumas pessoas da igreja, que é o caso do arcebispo Helder Câmara, também o Lacerda, aquele que tinha sido aliado do governo da ditadura, do começo da ditadura, ele vai passar para o outro lado e vai virar oposição, ele vai formar a Frente Ampla. Naquele ano também estava acontecendo diversas contestações, da sociedade atual, lá nos Estados Unidos, na França, que através da arte, de shows, de movimentos artísticos, eles criticavam, aquilo que estava estabelecido na sociedade. Isso também vai respingar aqui no Brasil e a gente vai ter diversos desses movimentos aí de contestação. Inclusive, tivemos também, na época, a passeata dos 100 mil, que aconteceu no dia 25 de junho de 1968. Essa passeata ela vai ficar marcada por conta da morte do estudante Edson Luiz pela polícia militar. Isso vai acirrar os ânimos, e a oposição vai cada vez ficar maior. Inclusive, tivemos a atuação dos guerrilheiros. Eram grupos armados que tinham o interesse, a intenção de estabelecer a ditadura do proletariado. Aí já um movimento não mais estudantil, um movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo, e que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso Engana-se quem pensa que eles queriam democracia. Não, eles queriam implementar uma ditadura parecida com a dos militares ou até mesmo pior. Vamos dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Tivemos algum desses grupos, eu vou falar alguns deles, a Aliança da Libertação Nacional, o Movimento Revolucionário e a Vanguarda Revolucionária. Inclusive, este último, a senhora ex-presidente Dilma Rousseff fazia parte. Esses guerrilheiros, eles começaram a ter diversas atuações, eles começaram a explodir bombas, assaltar bancos, sequestrar pessoas, entre outras coisas, tá? Inclusive, eles também pediam resgate dos presos políticos quando eles sequestravam alguém. Outra situação também que foi extremamente relevante na época do governo do Costa e Silva foi a implementação do AI-5. O AI-5 foi um ato institucional mais repressivo da ditadura, porque eles vão reforçar os poderes do presidente, eles vão começar a intensificar torturas, prisões. Esse AI-5 vai possibilitar que eles cassem mandatos, que eles possam prender políticos, entre outras coisas. Os militares, eles fizeram isso porque eles encontraram essa forma de parar esses grupos guerrilheiros, porque sim, eles estavam
ilegalmente, mas eles recebiam muito apoio de alguns que estavam dentro do Congresso Nacional. Então, o AI-5, obviamente, nunca será justificado, mas é importante entender que os guerrilheiros nunca reivindicaram democracia, pelo contrário. Os guerrilheiros, como afirmam, lutaram contra o regime militar. Mas dizer que o fizeram pela democracia é uma gigantesca falácia. A guerrilha, em todas as suas facetas, lutou, sem exceção, para a instauração de uma ditadura comunista no Brasil. Outra característica importante foi a junta militar. O Costa e Silva ele teve um problema de saúde e ele teve que se ausentar dos trabalhos e, portanto, o correto seria que assumisse o seu vice, né, o Pedro Aleixo. Porém, os militares não aceitaram essa ideia, já que ele era contra o AI-5. Então, foi estabelecido, ficou acordado que eles estariam colocando uma junta militar. Eu vou falar os nomes que compunham essa junta militar, tá? Que foi o Lira Tavares, do Exército, o Augusto Rademacher, da Marinha, e o Márcio de Souza e Melo, da Aeronáutica. Então, eles deveriam permanecer até o que se encerrasse o mandato do Costa e Silva. Eles tiveram, e na prática eles manteram aí todas as atitudes do Costa e Silva, no caso, né, nessa questão da repressão, das prisões, torturas, entre outras coisas, tá? Eles também vão criar o DOI-CODE, que eram centros de tortura, né, dos quais eles prendiam pessoas, né, os considerados revolucionários, que incluindo os guerrilheiros, e a partir daí praticavam todas essas torturas e prisões, tá? Enquanto o país estava nesse caos, né, nessas perseguições, prisões, torturas, entre outras coisas, o governo estava alcançando, né, índices muito bons na economia. Os índices estavam subindo, o PIB subiu, os números começaram a melhorar, a dívida começou a cair e, portanto, isso vai ser um começo aí para dar margem para o que viria nos próximos anos, que foi o milagre econômico. Então, mas eu encerro por aqui, né? A sequência eu vou deixar para outro vídeo e eu te espero no próximo. Até mais!